45 milhões de mortos. Talvez a maior tragédia já provocada pelo comunismo. Talvez a maior fome já vivida pela humanidade. E ainda assim, muito pouco conhecida, infelizmente. Hoje a gente vai falar da grande fome de Mao. Fica comigo. Depois da vinheta, você vai aprender o que você já devia ter aprendido há muito tempo. Hoje eu vim fazer resenha do livro A Grande Fome de Mao, que, como o título dá a entender, vai falar sobre esse período terrível da história da humanidade, mas principalmente da história da China. Assim, para quem não tem nenhuma referência assim, sobre a história da China, eu vou resumir o que foi a Grande Fome de Mao, o que aconteceu antes, o que possibilitou, e aí eu vou entrar em alguns detalhes do livro, certo? A capinha do livro vai ficar na capinha desse vídeo, aí você vai conseguir ver autor, editor, tudo, tá? Então, para quem não sabe, o Mao Tse Tung, ele conseguiu transformar a China em uma ditadura comunista. Se você quer mais detalhes desse processo todo, de como ele fez isso, eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo a resenha do livro Mao, Uma História Desconhecida, que eu recomendo muitíssimo e que vai falar também da Grande Fome de Mao. Mas na resenha daquele vídeo eu foquei mais assim na ascensão do comunismo na China. E esse livro aqui, ele vai focar basicamente na questão da fome mesmo. Se você já leu outro, talvez seja um pouco repetitivo ler esse. Mas caso você não tenha lido nenhum dos dois, ou caso você se interesse assim, exclusivamente pela questão dessa grande fome, eu recomendo esse, A Grande Fome de Mao, certo? Mas voltando, o Mao Tse Tung, ele conseguiu transformar a China em uma ditadura comunista. E aí ele começou aquele processo de coletivização da agricultura, começou aquela luta contra a propriedade privada, e o sonho dele era transformar a China numa enorme potência. E ele estabeleceu uma meta de superar a Grã-Bretanha na produção de aço. E esse processo todo de aumento da produção agrícola, de aumento da produção industrial, ele queria que fosse tudo assim numa velocidade sobre-humana. Esse processo todo ele deu o nome de Grande Salto Adiante. Como você deve suspeitar, o salto não foi nada adiante. Foi, na verdade, um processo terrível para a população chinesa, porque a expectativa do Mao era industrializar a China de uma forma muito rápida, aumentar a produção agrícola também de forma assim completamente irrealista, porque ele precisava dessa produção agrícola para exportar para outros países, principalmente para a União Soviética, em troca de maquinário para industrializar a China. Para você que tem um conhecimento assim da União Soviética, ou que caso você já tenha visto a resenha do livro Fome Vermelha que eu fiz aqui, você vai estar pensando agora que tem muitas similaridades com a Grande Fome, o Holodomor, que aconteceu na Ucrânia sob o comando do Stalin. E realmente, o que faz com que a Grande Fome de Mao seja duplamente triste, porque há poucos anos antes teve um evento assim praticamente gêmeo na União Soviética e assim, os comunistas não aprenderam nada, repetiram a tragédia na China também. Mas voltando diretamente à Grande Fome de Mao, então ele queria que essa produção agrícola fosse aumentada assim de maneira irrealista para conseguir exportar esses alimentos todos, comprar maquinário não só da União Soviética como de outros países e industrializar a China. Só que a infraestrutura chinesa não estava adequada para isso. Então ele começou também a fazer várias obras, por exemplo, de represa, de conservação de água, todas essas obras de infraestrutura básica para fazer com que a China entrasse assim nesse papel de potência.
além do fato do planejamento ter sido muito mal feito, o que acontecia era que as pessoas eram obrigadas a participar dessas obras faraônicas, muitas vezes não recebiam salário e as condições, tanto de segurança quanto de trabalho, eram desumanas. Então, muita gente morria nesses locais de trabalho. Nisso já foram, assim, dezenas de milhares, se não milhões. E com isso, muitas dessas pessoas que foram, assim, forçadas a trabalhar nessas obras, elas foram retiradas da agricultura. E aí, nesse campo da agricultura, foram introduzidas também novas técnicas de plantio e colheita, que assim não tinham nem pé nem cabeça. E como os homens foram mandados para esses canteiros de obras, muitas vezes foram as mulheres que tiveram que tomar conta do plantio e da colheita. Só que tradicionalmente na China, isso não era trabalho de mulher. Então as mulheres não tinham o know-how necessário para fazer isso, além do que as condições de trabalho no campo também eram atrozes. E não houve, assim, nenhum investimento no sentido de trazer mais fertilizante, esse tipo de coisa, para dar um apoio a esse processo de aumento da produção. Então, as pessoas tinham que, sem experiência, fazer um plantio com técnicas que, além de nunca terem sido usadas, não eram funcionais. As condições de trabalho eram, assim, escravidão. E, além disso, as fazendas começaram a ser coletivizadas. Então, também faltava aquele incentivo para as pessoas produzirem. Porque o que as pessoas produziam era tomado delas, né? Além disso, começou um processo de coletivização não apenas das fazendas. A vida inteira das pessoas foi coletivizada. As pessoas estavam, em todos os aspectos, submetidas ao Partido Comunista. Então, por exemplo, foram construídos grandes refeitórios. As pessoas não podiam mais comer em casa, elas tinham que comer nos refeitórios comuns. E foi aí que a comida começou a ser mais utilizada como uma arma contra os inimigos do regime. Então, por exemplo, se a sua cota de trabalho não estava rendendo, você não estava produzindo tanto quanto os oficiais gostariam, você recebia simplesmente menos comida. O que, na verdade, era um ciclo vicioso. Você não produzia porque você não tinha o know-how, porque você estava em condições subhumanas, e tiravam sua comida, o que piorava a situação. Você ia produzindo cada vez menos, eles iam te dando cada vez menos comida, até você morrer de fome. E morreu, assim, muita gente. De acordo com as estimativas mais atuais, foram 45 milhões. Mas a gente tem que lembrar que muitos arquivos chineses ainda estão fechados. Então, assim, eu imagino que no dia, que se Deus quiser esse dia será breve, em que a China deixe de ser comunista e vire uma democracia, em que as pessoas tenham acesso a esses arquivos, eu acho que esse número ainda vai subir bastante. Porque houve também, por parte de vários membros do Partido Comunista Chinês, um esforço de negar o que estava acontecendo. Não foram todos, houve realmente alguns membros do partido, inclusive do alto escalão, que tiveram coragem de dizer, olha, esse salto adiante não está funcionando, as pessoas estão morrendo de fome aos milhões, a gente tem que repensar isso e tal. Mas tinha outras pessoas que estavam interessadas em que aquilo continuasse, principalmente para que elas conseguissem serem vistas pelo Mao Tse Tung com bons olhos, porque se você conhece a história dele, ele assim não tinha pudor nenhum de expurgar quem quer que fosse que discordasse dele. Então assim, as pessoas estavam sob risco de serem ou presas, ou torturadas, ou mortas, caso elas se opusessem ao Mao. Mesmo assim, um número razoável de funcionários do partido falou a verdade, disse que as pessoas estavam morrendo de fome, que as condições da agricultura não estavam funcionando.
E assim, foi uma coisa catastrófica. As pessoas foram, para vocês terem ideia, o autor vai falar que várias casas, que naquela época as pessoas moravam em casas de barro, com palha e tal, o governo mandou simplesmente demolir as casas das pessoas, para as pessoas terem que viver nos dormitórios coletivos e para usar o barro e assim todos os materiais da casa para serem usados como fertilizante na agricultura, para vocês terem ideia assim do quão precária era a situação. Além disso, como eu disse, o Mao queria industrializar a China assim na velocidade da luz. E uma das coisas que ele queria era aumentar a produção de aço. Então, uma outra medida foi construir fornalhas caseiras por toda a China. E as pessoas tinham que, além de fazer aquele trabalho agrícola esgotante, fazer uma produção de aço assim, caseira. Obviamente que isso não ia ser aço de qualidade. As pessoas simplesmente jogavam o metal que tinham nessas fornalhas para cumprir a cota. E o que é mais absurdo é que os oficiais responsáveis por supervisionar isso, os oficiais do partido, eles chegavam a tirar até assim utensílios de cozinha das pessoas para derreter nessas fornalhas para fazer esse aço vagabundo e até para que as pessoas não tivessem a oportunidade de cozinhar em casa, para as pessoas também não poderem roubar comida dos grandes depósitos estatais e tentar cozinhar em casa. Então as pessoas não tinham panela, não tinham garfo, não tinham nada, porque tudo era tomado e jogado nessas fornalhas de aço. Assim as pessoas teriam que aumentar essa produção de aço, elas teriam que inevitavelmente ficar dependentes dos refeitórios para comer e elas não teriam por que roubar comida dos depósitos estatais. A coisa chegou assim, a esse nível de absurdo, de monstruosidade. Obviamente que as pessoas resistiam. Assim, elas viam que seus animais estavam sendo roubados pelo governo, seus depósitos de grãos. Então, assim, elas comiam o que elas podiam comer para que essa comida não fosse levada e o resto elas vendiam, assim, o mais rápido possível. Mesmo assim, o número de mortes, como eu disse, foi, assim... Eu acho que, me corrijam se eu estiver errada, que nunca houve um evento como esse na história da humanidade. E, infelizmente, como eu disse na introdução, ainda é bastante pouco conhecido, graças também à política do silêncio do governo chinês. E você pode estar se perguntando, ok, mas você disse que tinha gente que denunciou. O que aconteceu? Essas pessoas foram perseguidas e o governo ele continuou exportando, no meio da fome, com uma quantidade de grãos assim, absurda para os países que ele queria manter relações comerciais para conseguir maquinário e outras coisas importantes para a industrialização da China. O governo só não exportou mais porque assim, não tinha para exportar. Porque muitas vezes, como eu disse, as metas eram absurdas. Então a gente sabe como é que funciona, né? Corrupção por todos os lados. Os oficiais intermediários, eles mentiam que a colheita era ou seria maior do que ela realmente seria. Então chegavam assim lá no topo números infladíssimos, mas a produção mesmo era muito menor. Mas assim, o que deu para exportar, eles exportaram. As pessoas foram proibidas, por exemplo, de comer carne. Houve proibição de vender óleos de cozinha, óleos vegetais, assim, que as pessoas usavam para comer. Foi uma situação, assim, calamitosa. E eu acho que a gente tem que se informar sobre isso. Por isso que eu falei que você vai aprender hoje que você já devia ter aprendido, porque esse é o tipo de coisa que acho que a gente deveria aprender na escola. Eu recomendo muitíssimo que você veja também a resenha do meu livro Fome Vermelha, sobre o Holodomor, e a resenha do Mao, Uma História Desconhecida, que aí você vai entender como é que funciona essa política comunista de coletivização e o desastre que ela provoca em todos os lugares. E também você vai descobrir, no caso da resenha do livro Mao, como é que o Mao conseguiu chegar ao poder e como ele fez para tornar assim, a resistência praticamente inútil, certo?
esse foi o meu resumo, assim, do livro. Óbvio que o livro vai entrar em detalhes sobre muitas questões, mas eu queria trazer aqui para vocês o grosso da história, certo? Se você já leu ou conhece livros similares, comenta aqui abaixo. Comenta também se você ficou curioso ou curiosa para ler. Não posso esquecer, passamos dos 500 inscritos. Muito, muito obrigada a todo mundo que divulgou o canal, que se inscreveu. Agora vamos rumo aos 1000. Me ajudem aí, continuem divulgando, se inscrevendo, certo? Não deixe de deixar o seu like aqui, certo? E a gente vai se ver num próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção. Até a próxima.